qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar qualquer coisa que quiser. E a gente vai estar esclarecendo algumas coisas. Vamos passar por alguns tópicos aqui, mas claro que tudo que quiserem a mais a gente pode também dar uma conversada. Vocês, não sei se já são inscritas, daí o nosso amigo David, então, ele está fazendo, o David está fazendo um canal no YouTube e está lançando lá, fazendo lives e lançando as oficinas. Caso tenham interesse em se inscrever, é David Estevam Produções. Sim. Obrigado. Então aqui só apresentar primeiramente a nossa equipe. Então a gente tem diversos cursos da saúde dentro dos membros, né? Então o pessoal da medicina, o pessoal da enfermagem, psicologia, odontologia e fisioterapia. Então a Fernanda, pode se apresentar. Eu sou da enfermagem e a Fernanda da fisioterapia. E aqui o nosso colega Vitor da odontologia. Obrigado. Então, o que é que nós vamos abordar hoje na nossa oficina? As características anatômicas e fisiológicas, o que é normal, o comportamento normal do recém-nascido. Muitas vezes a gente acha que algumas coisas estão alteradas, mas está dentro da normalidade, então é importante a gente identificar isso. Os cuidados de higiene do recém-nascido, a importância do aleitamento materno e da nutrição. Falar um pouco sobre a vacinação também, fases do desenvolvimento infantil, sinais de alarme, quando que uma mudança do comportamento ou uma observação do recém-nascido é necessário de encaminhar para o hospital com uma emergência, e até as técnicas corretas da troca de fralda e como agir em caso de engasgo também. Começando a introduzir aqui sobre as características normais do recém-nascido, né? Então, o peso, o que é um peso adequado para um recém-nascido a termo que a gente fala? Seria acima de 37 semanas, né? Lembrando, então, menos que 37 semanas a gente fala um prematuro. Daí vai ter diferentes graus de prematuridade. Mas que 37 estamos falando, então, de recém-nascido a termo. O peso adequado seria de 2,5 kg a 4 kg. Tamanho adequado, 45 a 55 centímetros aproximadamente. Meu neto nasceu de 37 semanas. Eu passei com ele 21 dias na neonatal, na UTI. Sim. Mas Limite, hoje já tem 7 anos ele, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, também a gente vai observar muitas vezes as primeiras eliminações do recém-nascido. Isso aqui acaba sendo critério de alta lá no hospital. Após o nascimento, a gente sempre avalia se ele já eliminou o mecônio, que é as primeiras fezes que ele elimina, que é aquela imagem ali, ela é uma cor mais verde escura, mais pegajosa, então é normal essa eliminação, né? E a urina é geralmente mais concentrada também. Sabe como eu fazia quando eu tinha minhas meninas? Nunca ninguém me ensinou, mas eu fazia e dava certo. Eu levava uma chuquinha eu pedia para minha mãe ir lá fora comprar água de coco e eu dava assim que eles nasciam. No segundo dia já fazia cocô da cor da tua blusa. Saía esse cocô verde, limpava a água de coco. É porque ele prega, né, no bebê. Sim, é bem pegajoso. Eu fazia, eu dava, os médicos não viam não, mas eu dava. Sim. E a urina ela é mais concentrada também. Lembrar que o choro... Das 3 eu fiz isso. O choro e deu acaba certo. sendo a forma de comunicação desse recém-nascido, né? Não é porque está chorando, ele está com fome muitas vezes. Depois a minha colega vai falar um pouco mais sobre a alimentação e que um recém-nascido tem um estômago bem pequeno, então não é porque está chorando que está com fome, sim a forma dele se comunicar com o meio, que ele vai estar em adaptação. Ele viveu 9 meses lá, dentro juntamente com a mãe, e quando ele vem para o mundo, é tudo novo, né? Então ele tem um período de adaptação e muitas vezes o choro é uma comunicação apenas, pode ser um sinal de desconforto, mas nem sempre. O sono dos recém-nascidos também, é importante destacar aqui, é necessário dormir várias horas por dia, 16 a 18 horas, que é o momento que o metabolismo dele é muito intenso, ele está se adaptando ao meio, ele tem um crescimento rápido também nesse período, e aqui a mãe, muitas vezes para conseguir ter uma rotina, ela tem que entrar na rotina do filho, né? Então, os períodos... Bom dia. Qual é aqui com o meu nome? Cuidados com o bebê recém-nascido. Ela vai para a próxima. É só perguntar, eu acho que ela vem para cá. Da mãe de vocês.
Que a mãe tem que se adequar muitas vezes, porque ele vai acordar, vai precisar ser amamentado, né? Para a mãe aguentar essa rotina, ela precisa tentar entrar na rotina junto com ele. Então, descansar nos momentos que ele está descansando, porque senão acaba sendo difícil acompanhar. Que eles trocam o dia, né, pela noite. Isso, A troca pessoa pela não noite. dorme. Tem que tentar criar uma rotina, né, junto com ele. Mas só que Aqui, isso é um mês, vai 2. alguém já ouviu falar do amarelão que dá logo que nasce? E por que isso acontece, né? É importante falar que tem Icterícia, né? a icterícia que a gente fala, né? Existe a icterícia normal, fisiológica, que a gente fala. O que acontece? O recém-nascido, ele o organismo dele está se adaptando ainda. E o fígado, nosso fígado, ele é responsável por reciclar nossas células sanguíneas. Como o recém-nascido tem muito sangue ainda, muito sangue que ele recebeu da mãe dele, esse sangue tem um pouco menos. E ele tem que passar pelo fígado para ser reciclado. Mas o fígado ainda imaturo não consegue vencer isso. E uma parte do nosso sangue tem uma coloração mais amarelada. Então isso se acumula na pele e vai gerar aquele amarelão que a gente conhece. Mas é importante saber que o amarelão, ele é uma parte do amarelão, né? O fisiológico, ele fala que ele aparece de 48 a 72 horas, é normal. O que a gente tem que fazer? Amamentar. Quanto mais a gente for introduzindo leite materno, o organismo vai começando a funcionar. É como se fosse uma engrenagem para o organismo funcionar melhor. Bebês que ficam muitas vezes na UTI, que tem algum problema quando nascem, acabam tendo maior risco, né? Para complicações. E esse desaparece, 10 a 12 dias ele desaparece, ele não precisa de tratamento. Mas tem o amarelão que ele é patológico, que a gente fala. E aí é o problema. E o banho de sol? O banho de sol ajuda também, nesse fisiológico, no normal. Mas o que faz mal, e uma coisa importante também, o amarelão ele vai iniciando da cabeça em direção aos pés. Quando ele está até o umbigo, a gente fala que está tranquilo. Mas se passou do umbigo, sinal de perigo. Então isso é um que a gente vê assim, amarelão que passou do umbigo, sinal de perigo. Tem que ficar atento porque pode estar acontecendo alguma doença, pode ter algum problema no fígado, pode estar tendo algum problema no sangue, que está piorando a produção dessa icterícia. Aí tem que ficar muitas vezes no hospital, que a gente vai dar a fototerapia lá. Daí o bebê tem que ficar com aquela luz em cima, coloca uns óculos para proteger os olhos, e isso é o tratamento. E aqui é muito importante, eu já vi algumas mães que não quiseram, muitas vezes, o tratamento para icterícia. Só que ela pode gerar consequências muito graves. Porque a mesma substância que deixa a pele amarela, muito alto no sangue, ela vai para o cérebro. E aí ela pode causar destruição de neurônio. Então, se tiver orientação médica que é preciso a fototerapia, mesmo que ele tenha que ficar no hospital mais 1, 2 dias, é sempre importante que seja feito. Porque senão pode ter consequências mais graves. Aqui só para vocês, não sei se alguém já viu, né, mas comentando, alterações de pele que são normais por ser assim. Vai variar de um para outro, nem todos vão ter, mas é importante falar que alguns vão ter e não é problema. Uma das coisas é o lanugo, que a gente chama, que é uma pelugem que ele tem. Então, um pelo bem fininho mesmo, que é normal também. Aqui, quanto mais prematuro, a gente vai observar um pouco mais. Ali, o vermes caseoso. É como se esse nascido fosse todo protegido por uma camada de gordura. Isso aqui é uma camada de proteção, que a função é proteção intrauterina. Então, quanto menor for a idade gestacional, maior a chance desse nascido ter essa camada, que era para estar protegendo ele dentro do útero. É horrível de sair isso aí. E daí uma coisa importante, não precisa estar esfregando. Quando o bebê nasce todo assim, se eu não me engano foi isso. Minha filha nasceu assim, toda, eu digo, Maria. Nasce A tudo bichinha. mais branquinho, assim, mas é uma gordura. Se a gente ficar esfregando, a gente pode machucar a pele, Isso, né? sim. Então tem que saber que é uma gordura de proteção, não vai fazer mal algum para ele e a gente não vai precisar ficar friccionando, porque se a gente friccionar pode lesionar a pele que é muito fina e aí infeccionar uma lesão. É, tipo uma gordura mesmo, que a gente Isso. dizer assim. Então aqui é só para nós, Vai sair tirar. para tirar. só para nós observar e saber que existe, né? Outra situação, Manchinha. essa mancha, que a gente chama de mancha mongólica, ela é normal, principalmente quando
miscigenação de raças, que a gente fala, né? Então, várias regiões ela vai apresentar diferentes intensidades. Ali a gente tem uma mais clarinha, mas a gente pode ter uma mais escura, principalmente essa região aqui, Essa é mais escura. do saco, que a gente fala, ou região glútea. E também, ela geralmente some até os 2 anos, não é um problema. Mas o do meu netinho tem até hoje Isso. aquela. Às vezes é uma marca, né? Alguns podem persistir. Que no Mas caso, Tá pequenininha, não às tem vezes mais vem de 4 da anos. mãe, né? Da coxa ou de outro lugar, né? não, isso aí já é mais um mito, assim. Porque o que causa isso é mais a miscigenação de raças que a gente Ah. Então, povos mais miscigenados acabam apresentando. Ela pode desaparecer ou não, mas muita gente vai ter dúvida quando vê o bebê nasceu com esse roxo. Não é um roxo de agressão, Vai não ficar é um bem roxo de clarinha. lesão, Vai passando, vai ficando e sim clarinha. uma mancha normal. Então, mancha mongólica. Aqui outra situação, então. Eritema tóxico, que ele pode aparecer nas 24, 54 horas e desaparece. É como se fossem umas manchas vermelhas também, umas bolinhas assim vermelhas, mas também não tem nenhum problema. E é quando a gente fala na brotoeja, aqui talvez uma região de calor seja mais comum ver. Aí chama assim, aqui. Brotoeja, né? É milhar e brotoeja. Então, Ah, porque beijou demais o bebê no rosto, aí ficou assim, cheio de carocinho. mas aqui o que Às acontece? vezes é o calor. Em regiões muito quentes, algumas pessoas têm o costume de colocar muita roupa no bebê também. E isso aqui estimula demais as glândulas sudoríparas dele. Eu mesma era uma. E aí o que acontece? A gente vai ter Viagem, né? obstrução das glândulas sudoríparas. Então, sempre cuidar, uma região muito quente, a gente não precisa colocar muita roupa no recém-nascido. Mas aonde tem calor, a chance disso aparecer é mais Essa era goma. maior. Essa goma. Então, sempre manter, Então, porque é fresquinho, aí colocava a goma. manter sempre em um ambiente. Pode ser falta de sol também? Não, Ah, não, né? é mais com relação ao calor mesmo. Calor.